Graça e paz, guerreiros. Vídeo 5 da série Descortinando o Adventismo, volume 2. Hoje a gente vai falar sobre a transição entre a velha aliança e a nova aliança. É um assunto muito interessante e muito importante. Vocês precisam entender esse negócio aqui. Realmente é uma chave gigante que eu vou estar trazendo hoje para vocês, gente. Então, por favor, me acompanhe até o final, tá? Desse vídeo. Assista o vídeo inteiro, porque todos os vídeos são importantes, né? Todos, assim, você não pode perder a série, tá? Assista todos os vídeos, é de graça. E, a gente vai estar explicando coisas aqui. Eu, sinceramente, eu não tô falando que não exista, mas eu nunca vi ninguém explicar as coisas que a gente vai estar trazendo aqui pra vocês hoje, durante toda essa série, tá? Então, assim, é muito especial, gente. Vocês têm que compartilhar esse vídeo com pessoas que vocês amam, tá? E assim, pegue a tua Bíblia, fique preparado, porque a gente, obviamente, como eu já disse ali desde o início, e essa é uma série bastante teológica, é uma série que a gente vai ler muito a Bíblia. A primeira série, o volume 1, também a gente trouxe teologia para vocês, né? Coisas bem importantes ali. Mas assim, foi também muita coisa de cunho histórico, também existia ali um tom autobiográfico, eu falei muito sobre meu testemunho e tal. Nessa série, nesse volume 2, a gente vai falar muito mais sobre a palavra mesmo, muito mais sobre a Bíblia, né? E cada vídeo vai ter chaves assim, realmente importantes, muito importantes. Diria até assim, imprescindíveis para que você possa se libertar, sabe? Eu não estou falando que você deva acreditar totalmente em mim aqui. Se você não quiser acreditar em mim, não tem problema. Pega esse conteúdo, estuda em casa, né? Leva para o teu pastor. Eu diria, põe ele sim na parede, tá? Põe ele na parede. E veja como ele se sai, tá? Veja como ele pode explicar, porque assim, mas é muita coisa. Então você precisa primeiro entender tudo isso, absorver, entender, para depois questionar, sabe? Então preste atenção, gente, do início ao fim. É muito especial. O vídeo de hoje é muito especial. É incrível, assim. Hoje vai vir muita luz, assim, vai vir muita luz sobre vocês a respeito desse tema. E é algo lindo, é algo realmente maravilhoso, tá? Mas antes da gente iniciar, como a gente sempre faz, passar uns recadinhos aqui para vocês. O livro Descortinando o Adventismo, volume 2, está à venda no site descortinandoadventismo.com. Ali você pode entrar na loja, né, comprar camisetas e tal, se você quiser. Você pode adquirir o volume 1, pode adquirir o volume 2. Enfim, fique à vontade ali. O que eu quis fazer, tudo que eu estou fazendo, né, nesse ministério é assim, poder dispor, de tornar disponível às pessoas as coisas que eu queria ter, né, e não achava, né? Então, assim, tanto o conteúdo do livro, até mesmo quanto as camisetas, né, é o que eu gosto, é o que eu acho legal, assim, sabe, de usar. E obviamente todo o conteúdo que eu estou trazendo já é um outro nível de importância, né? É o conteúdo que eu trago nesses livros. Então, assim, é incrível, gente. Tá muito forte esse livro, o volume 2. O volume 1 também tá bem bacana, o pessoal ali já conhece, né? O pessoal que me segue aí. Mas esse volume 2, esse realmente é algo muito especial. Bom, então você pode adquirir o livro ali, você também pode adquirir o volume 1 na Amazon, amazon.com.br. É possível que já esteja à venda ali o volume 2 na Amazon quando você estiver assistindo esse vídeo, então busque lá se você quiser também. Ou também na Amazon dos Estados Unidos, amazon.com, você consegue comprar o livro, o volume 1, o volume 2, você consegue comprar ele em espanhol e em inglês também, tá? Tanto no formato e-book quanto no formato físico. Deu bastante trabalho esse negócio aqui, tá? Mas assim, era necessário fazer. Bom, além disso, você também
está concorrendo desde já, se você quiser, a ganhar um livro através da nossa promoção, né? Então, das mídias sociais ali. Então, assim, se você quer fazer parte desse sorteio do livro através do Instagram, vai ser um sorteio aleatório, tá? Mas o que você precisa fazer? Você precisa entrar no Instagram, você precisa me seguir ali e você precisa escrever no post do vídeo de hoje, do vídeo 5, sempre no post do vídeo de hoje, tá? Você vai escrever ali, hoje a hashtag Jogo da Velha Guerreiros de Yeshua, que é o nome do ministério, tá? Coloque Guerreiros de Yeshua ali, comente, você pode escrever algum outro comentário se quiser também, mas essa hashtag tem que estar no teu comentário e você pode comentar umas 5 vezes no máximo, tá? Tem que chegar a 100 comentários, senão eu não vou sortear nada no Instagram, tá? Se passar de 100 comentários, vou sortear 2 livros. Vou sortear 2 livros para vocês ali, vai ser de maneira aleatória. Eu vou pedir para os meus filhos escolherem um número entre 1 e seja lá qual for. E assim, eles vão escolher, eu vou filmar eles, vou jogar nos stories, como eu sempre disse, tá? No YouTube, mesma coisa de sempre, os 2 melhores comentários vão ganhar um livro também. Eu vou pagar tudo, vou pagar o shipping, enfim. Vai ser realmente de forma gratuita, ele não tem número mínimo de comentários no YouTube, mas o que a gente vai fazer ali são os melhores comentários. Por quanto tempo, Gleice, vai durar? 3 dias, até o próximo vídeo. Começou o próximo vídeo, acabou a promoção, tá? Que mais? Sim. Bata uma fotinho aí de você assistindo o vídeo de hoje e joga nos teus stories, me marque que eu vou repostar você. Isso serve para qualquer período. Daqui a um ano, se você estiver assistindo esse vídeo, faça isso que eu vou te repostar ali no meu Instagram, beleza? Eu quero ver a galera que está assistindo e que está curtindo aí. Bom, se possível, vá até o Amazon e deixe um review também ali no volume 1 e no volume 2 se você já comprou. Isso ajuda bastante também o Ministério a divulgar mais esse material, né, esse conteúdo aí. E também curta o vídeo, compartilhe, faça todo aquele negócio que você já sabe que o logaritmo do YouTube, como que ele funciona, né? Para chegar a outras pessoas, a gente precisa que você faça isso daí também. Isso vai ajudar bastante, beleza, gente? É isso então, vamos começar o conteúdo de hoje, a transição entre a Velha Aliança e a Nova Aliança, um assunto fantástico, fantástico mesmo, assim. Eu fiquei até emocionado hoje quando eu estava preparando o conteúdo aqui para vocês. Gente, é muito legal. Preste bem atenção nisso aqui, que isso aqui vai libertar muita gente. Você vai usar, você que já está liberto, você vai poder usar esse conteúdo aqui de hoje para libertar outras pessoas, tá bom? Então me siga lá, vamos lá. A transição. Gente, é o seguinte, durante a Antiga Aliança, veja bem, nós temos a Antiga Aliança, a Nova Aliança e existe um período de transição entre essas alianças, certo? Eu comentei ali nos outros vídeos que existiam outras alianças, né, também, aliança com Noé, aliança abraâmica, foi feita aliança com Davi, enfim, existiram várias alianças, tá? Mas a aliança principal, digamos assim, da antiga aliança, do tempo do Antigo Testamento, né, o que realmente foi focado num povo, né, e que mais marcou foi a Antiga Aliança. Tá? Então a Antiga Aliança, a Aliança Sinaítica, a Aliança dada no Sinai, a Aliança Mosaica, foi a aliança que marcou assim, o período do Antigo Testamento, e a Nova Aliança, né, foi a aliança que marcou o período do Novo Testamento. Tá? É óbvio que não é só isso, não é tão simples assim, mas a gente vai explicar aqui para você. Entre essa Nova Aliança e essa Antiga Aliança, houve um período de transição. Houve um período de transição, gente, tá? Que período é esse, Gleison? Olha só. O período de transição entre a Antiga Aliança e a Nova Aliança foi feita por Cristo em seu ministério. Por 3 anos e meio, tá? Cristo, ele transitou, ele alterou, né? Ele fez a transição entre a Antiga Aliança e a Nova Aliança. De que forma, Gleison, ele fez isso? Quebrando paradigmas,
pré-estabelecidos ali na antiga aliança e começando a mudar, preparar a mente das pessoas para essa transição que ia ocorrer. Claro, ela só foi completa essa transição, veja bem, ela durou 3 anos e meio, mas ela só foi completa na morte e ressurreição de Cristo e no Pentecostes, quando veio o Espírito Santo. Vocês já vão entender tudo isso. Então, assim, o foco da antiga aliança, tá, era no povo, em cima do povo de Israel, era no Sinai, era em cima do povo de Israel, tá, nas leis que regiam ali essa antiga aliança, né, e também na tenda do tabernáculo ali no templo, que possui o quê? O lugar santo e o lugar santíssimo, e aonde se encontrava a arca da aliança dentro do lugar santíssimo, e a glória de Deus se manifestava onde, gente? No lugar santíssimo, né? Era o que? Era a Shekinah, certo? Esse era o foco ali da antiga aliança. Após a morte de Jesus, né, esse foco todo foi completamente alterado. A aliança mudou, a lei mudou, tudo mudou, tá? Agora o foco todo é em Cristo e no que Ele fez por nós. Vocês vão entender onde eu quero chegar. No final disso tudo, vocês vão entender por que isso amarra tudo em torno do sábado. Bom, então vamos ler alguns versos ali que mostram a respeito, né, dessa alteração, né, de alianças. Olha lá. Um verso que é marcante, olha ali, ó, simbólico, porém bem marcante. Marcos 15, 37 e 38. Mas Jesus, com um alto brado, expirou, morreu. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Ali foi um símbolo. Ok, agora o caminho para o Santíssimo está aberto, não tem mais esse véu. Isso aqui já não tem mais necessidade. Então, assim, a gente começa a ver símbolos. Opa, alguma coisa mudou aqui, tá? Olha lá o que diz Hebreus 7, 11 e 12. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, pois em sua vigência o povo recebeu a lei, por que haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote? Segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão? Pois quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Esse verso aqui, meu Deus, tá? Mudou a lei. Essa história de lei eterna é mentira. Lei eterna de Deus é mentira, tá? Quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. A lei mudou. Então aqui, né, o autor de Hebreus está falando, peraí, já não é mais a mesma lei, já não é mais a mesma aliança, já não é mais o mesmo sacerdócio. Tudo mudou. Bom, durante os evangelhos, gente, existe uma constante indicação de mudança de foco, portanto, do Sinai para Jesus, tá? Porque depois de Jesus, Deus ele já não se encontraria mais no lugar santíssimo do templo. A glória dele já não está mais focada ali. A glória dele agora é representada pelo seu Filho, pela figura humana de Jesus na Terra, tá? E que após o Pentecostes, o que acontece? Cristo passa a viver dentro de nós através do quê? Da morada do Espírito Santo. Então, assim, do Espírito Santo dentro de nós. Então, na nova aliança, tudo se converge em Jesus. Tudo. Pega lá, olha lá. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade, Jesus é a vida, Jesus é o bom pastor, Jesus é a luz, Jesus é a porta, Jesus é o primeiro, Jesus é o último, Jesus é o eu sou, Jesus é o único filho, Jesus é o amado filho, Jesus é o pão da vida, Jesus é a água da vida, Jesus é a ressurreição. Então, assim, na nova aliança, tá? Deus Pai, ele concede ao seu filho toda a autoridade no céu e na terra. Tá? Tudo foi sujeitado debaixo de seus pés. Está lá em Hebreus, capítulo 2, versículo 8. Então, a autoridade de Jesus ela é tão ampla, que Jesus, inclusive, ele passa, durante o ministério dele, a alterar determinadas leis mosaicas, né? Expandindo os seus efeitos morais para níveis muito mais altos e rebaixando as regrinhas cerimoniais a níveis extremamente baixos, tá? Por quê? Porque ele possuía, Cristo, tendo toda a autoridade que Deus Pai deu para ele,
Ele possuía todo o entendimento, todo o poder e a autoridade, tá, sobre o que deveria ser dado como lei ao mundo, né, e em que momento isso deveria ser dado, de acordo com a aliança estabelecida ali, com cada aliança estabelecida. Então, antes foi uma aliança, né, foi uma determinada lei. Agora, a nova aliança é uma outra. Vamos ler alguns exemplos desse negócio aqui. Agora a gente começa a entrar. Mateus capítulo 5 retrata perfeitamente esse momento de transição. Olha o que está acontecendo aqui, gente. Presta atenção. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, sem encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão, raca, inútil, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Então, o que está acontecendo aqui? Nesses versos, Jesus ele traz a atenção do povo ali para uma antiga lei moral, né, de Israel, lei moral entre aspas, né, porque a gente já sabe que não existia essa diferença, a gente faz essa diferença depois, teologicamente, mas uma lei moral de Israel que consta nos 10 mandamentos, né, inclusive, que é a de não matarás, tá? E a sua respectiva consequência, o que acontecia quando a pessoa matava. Bom, essa lei, ela somente era acionada quando o sujeito de fato cometia, né, o ato de matar alguém, né? Só que ali, o que Jesus fala no seu ensinamento? O seu próprio ensinamento, o ensinamento dele, se sobrepõe ao que foi dito antes. Eu, porém, vos digo. Ouvi isso que foi dito aos seus antepassados. Eu, porém, vos digo. Opa! Uma outra história. Estão pegando? Então, assim, nesse ensinamento dele, ele eleva completamente o caráter moral dessa leizinha, né? E altera essa regra, ele altera para um princípio. Eu, porém, vos digo. Então, ó, quando ele fala eu, porém, vos digo, ele está soltando princípios agora muito mais elevados, princípios morais, que estão vigentes agora, passam a ser vigentes na nova aliança, né? Somente depois da morte dele, mas ele já está alterando. Ele está alterando. Está vendo? Eu, porém, vos digo, é esse negócio aqui. Bom, segundo esse ensinamento de Jesus, agora a ira e a raiva, né? Somente a ira e a raiva, por si só, elas já são, né, pecados passíveis de condenação do fogo eterno, tá? Agora, o ato externo de matar alguém, o que acontece? Ele dá lugar ao princípio de sentimentos internos de ira contra o nosso próximo, né? Então, o que Jesus está fazendo? Ele está iniciando essas mudanças da antiga aliança para o que viria a ser o teor agora da nova aliança. Bom, princípios são colocados no lugar de regrinhas de não podes, conteúdo no lugar de forma, né? E mudança real interna no lugar de mudança aparente externa. Estão pegando? Vamos ver o próximo exemplo. De novo, ouviste o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Esse aqui pega, hein? Esse aqui pegou, hein? Bom, vocês sabem, na antiga aliança, né, para que alguém fosse condenado por adultério, essa pessoa ela teria que ser pega no ato por 2 ou 3 testemunhas, né? Então, como consequência disso, ela seria apedrejada publicamente. O que Jesus faz agora? Ele altera e ele expande essa regra para níveis morais muito mais altos, né? Ou seja, a lei de Jesus ela já não é mais factual. Você não precisa ser pego no ato. Você não precisa ser visto, né, para que você tenha cometido um delito espiritual, tá? Agora, o que antes teria que ser visto por 2 ou 3 testemunhas, já não funciona assim.
Agora a nossa consciência é a nossa própria testemunha, tá? Por que Cristo fez isso? Primeiro, porque ele queria mudar as pessoas por dentro. Mudança real, não mais aparente. Nada, chega de hipocrisia religiosa, né? Segundo, porque Cristo ele também quer ensinar uma coisa para nós. A realidade do mundo espiritual, tá? Porque muitas vezes você faz algo, acha que porque ninguém viu não vai dar problema nenhum. Você está muito enganado. Porque o mundo espiritual, ele tudo sabe e ele tudo vê e vai ter consequência, tá? Então Jesus, ele tá, tipo assim, você não pode ser mais ignorante a respeito disso porque eu tô te falando. Não importa se alguém te pegou ou não no ato. Você fez, vai ter a consequência. Você já adulterou, tá? Então isso aqui é um problema sério, gente. Um problema seríssimo. Inclusive, não vou entrar nisso aqui agora, mas inclusive a pornografia tá nesse negócio aqui. Se você tá viciado em pornografia, tem um problema com isso, você tá adulterando, tá? Tá adulterando. E não é só assim, cobiçando uma outra mulher também, que não seja sua. Bom, o que acontece? A gente não vai entrar nesses detalhes, mas assim, só presta atenção nisso, tá? Cuidado com esse negócio aqui. Cuidado. O Espírito Santo me fez falar esse negócio aqui, é porque tem gente que tá precisando ouvir isso daí. E tem bastante gente, tá? Você sabe quem você é. Tem cura, gente. Tem cura, tá? Com o relacionamento com Deus, tem cura. E eu fui curado desse negócio aí. É um negócio sério, um problema sério, muito sério. Esse problema aí vai arrebentar com muitos relacionamentos e vai levar a gente pro inferno, tá? Cuidado com esse negócio. A graça de Deus, ela é maravilhosa, mas a gente tem que... Eu não acredito nesse uma vez salvo, sempre salvo não, tá? Eu não acredito nessa graça barata, não é isso. Eu acredito na graça verdadeira de Deus. Na graça que é maravilhosa, que cobre todos os nossos pecados, sim. Porém, você tem que permanecer tendo fé em Cristo. E existem as leizinhas aqui, tá? Amar o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Só essas duas regras, mas essas regras estão aí. Você tem que fazer o melhor possível. O melhor possível. Muitas vezes você vai cair, mas você vai ter que fazer o teu melhor para não cair. Tá? É isso que Deus espera de nós. É isso que ele está falando ali. Que ele já criou boas obras desde antes da fundação do mundo para que a gente andasse nelas. Tá? Então você tem que buscar andar nelas. Senão você está num negócio escorregadio. Então cuidado. Bom, vamos dar sequência aqui. Olha esse próximo exemplo. Ele é ainda mais contundente. Olha só. Ouviste que foi dito: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouviste que foi dito: amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Vixe. Todo mundo já conhece esse, né? Amará vossos inimigos e bendizei o que vos maldizem, mas isso aqui é algo difícil, né? Isso aqui é algo difícil de fazer. Bom, o que acontece? A lei do amor de Jesus, tá? Ela se torna claríssima nesses exemplos aqui. Então, assim, o que era antes feito como uma forma de vingança, dentro da regra do olho por olho, dente por dente, né? Agora dá o lugar ao princípio de se pagar o mal com o bem. Complicado, né? Complicado, mas é necessário, tá? Então, olha só, no lugar de odiar os nossos inimigos, o que Cristo nos ensina a fazer? Ame os seus inimigos, para que possamos nos tornar filhos do vosso Pai que está no céu. Olha só. Então, assim, de novo, o foco sai do sinal e vai para Cristo. O foco, ele sai de servos e agora ele vai para filhos. O foco, ele sai da religião de regrinhas e agora ele vai para os princípios do reino de Deus. Gente, é possível você ser um religioso e se salvar? É possível.
Mas você vai ser um servo, você não vai ser um filho. Você vai ser um escravo. Você não vai conhecer o teu pai. Vai trabalhar para ele sem conhecer. É possível. Vai ter uma vida miserável, muito arriscada, tá? De se perder, porque é muito arriscado para o religioso, sim, ele se perder. Mas é possível. Só que se você pode ser filho, você vai querer ser escravo? Por quê? Tá? Enfim. Então, assim, as leis, gente, agora elas saem das tábuas de pedra, né? E vão agora para o coração do homem. Então, assim, é um outro nível, tá? O nível moral, né, que começou a ser elevado por Cristo nesse momento de transição da antiga para a nova aliança, né? Ela só iria entrar, como a gente já falou ali, em efeito total após a morte e ressurreição de Jesus, tá? Ali basicamente, né, ali depois da ressurreição, porém em efeito total no Pentecostes, tá? Com a vinda do Espírito Santo. Mas como que a gente pode ter certeza disso? Vamos ler Hebreus 9, 15 e 17. Olha lá. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo aquele que o fez. O Novo Testamento mesmo, de fato, para ser bem técnico, deveria se iniciar somente ali no livro de Atos, tá? Ou na parte final ali dos Evangelhos, quando está falando da ressurreição de Jesus. Porque até então, da morte e ressurreição, né? Isso só acontece, gente, o Novo Testamento ele só acontece a partir da morte de Jesus. E a Nova Aliança também. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus guardou o sábado. Mas espera aí, ele guardou porque ele era judeu. Eu vou falar sobre isso. E ele também não guardou da maneira com que os judeus da época queriam que ele guardasse. Ele continuamente quebrantava o sábado. Ele fazia ali o mínimo, mas ele quebrava o sábado no momento certo, no momento de transição. Vocês vão ver daqui a pouco isso. Bom, além, né, da lei ter mudado, obviamente, do testamento ter mudado, o sacerdócio também mudou. Agora o sacerdócio é de Melquisedeque. Olha lá. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, pois em sua vigência o povo recebeu a lei, já li isso aqui. Por que haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão? Pois quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Vamos martelar um pouquinho isso aqui para que, né, fique claro e vocês não esqueçam. A lei mudou, tá? Bom, a gente vai falar mais detalhes a respeito dessas mudanças mais à frente, assim, mas o fato é que a gente já pode entender com muito mais precisão agora e clareza que houve uma mudança significativa de lei e de princípios, né, após a vinda de Jesus e principalmente após a sua morte, tá? A lei de Cristo definitivamente, gente, não é a lei do Sinai. Não é os 10 mandamentos, tá? Na nova aliança não é. Então, assim, a lei de Cristo, ela se baseia no princípio do amor e ela eleva os níveis morais da antiga aliança exponencialmente, tá? Mas, ao mesmo tempo, ele traz nele mesmo, porque, assim, esses níveis são bem altos. Os níveis que Jesus quer que a gente ande são bem altos. Então, assim, como que a gente vai conseguir fazer isso, né? Complicou, né? Complicou. Mas o que ele faz? Ao mesmo tempo, ele traz nele mesmo o sacrifício perfeito para todos os nossos delitos, todos os nossos pecados, né? A fim de eliminar completamente o poder da condenação da morte eterna sobre nós. Então, isso quer dizer que a gente não deva tentar ser melhor? Não. Você deve tentar. Mas assim, ó, tem um segredo aqui. Se você verdadeiramente crê em Cristo e o Espírito Santo habita em você, como é que eu posso te dizer? Vai ser difícil, vai ser mais difícil para você pecar, bem mais difícil,
Porque agora a tua consciência te acusa, é o Espírito Santo que está dentro de você, está te acusando. Você que já foi, digamos assim, do mundo, né, entre aspas, do mundo, não gosto muito desse negócio aí, mas dessa expressão, mas vamos dizer, do mundo, e você se converteu, você sabe da mudança, você sabe. Antes você fazia um monte de besteira, nem ligava. Para você tava tudo certo, né? Para mim também, eu já fui também, tá? Lá fora, já dei uma passeada boa lá fora. Você e eu, nessa época, não tínhamos essa consciência, o Espírito Santo nos alertando. Ele até alertava, pela graça dele, mas lá uma vozinha bem baixinha, você quase nem ouvia, tá? Agora não. Agora com o Espírito Santo dentro de você, o nível é outro. Ele te cutuca mesmo. Então você só peca se você tá com muita vontade de pecar. E olhe lá, tá? A gente tá pecando direto, na verdade, mas assim, esses pecados que a gente não controla é uma outra história. Mas estou falando do pecado proposital. Esse aí você vai ter que, né? Você vai ter que diminuir a voz da consciência ali do Espírito Santo de maneira proposital para você poder fazer, tá? Então assim, é muito importante, gente, que a gente entenda isso, tá? Para entender toda essa questão da nova aliança, para a gente entender tudo o que está acontecendo com a gente agora, tá? Então ele traz nele o sacrifício perfeito. Os níveis são altos? São, mas calma. A boa notícia, as boas novas do Evangelho, que é o que quer dizer Evangelho, boas notícias, é que ele já pagou com o sacrifício dele. Tá? Até porque não poderia ser diferente, porque com o nosso sacrifício não ia adiantar nada, já que a gente não é perfeito, Deus Pai não iria aceitar. A gente entra debaixo do sangue dele e consegue ser redimido, né? Bom, então assim, além disso, gente, o foco, né? Ela sai do povo de Israel e agora ela vai para todas as nações da terra. Então essa nova aliança é muito melhor do que a antiga aliança em todos os sentidos, mas assim, também porque agora ela não está restrita a um povo, agora é para o mundo todo. Deus derramou a graça dele na terra, tá? Então é muito importante que a gente tenha esses preceitos, essa mudança de preceitos, de leis e de regras para princípios, etc., para que a gente possa entender que o que foi ensinado pela Igreja Adventista para nós, a nós, estava completamente errado, completamente equivocado, assim, um negócio absurdo, tá? Bom, os 4 evangelhos, gente, eles trazem os relatos ali da história de Jesus, né? E também esse momento de transição ali da época do ministério de Cristo, da antiga aliança para a nova aliança. Então, esse período ele se iniciou com o batismo de Cristo por João Batista e ele termina no Pentecostes, como a gente falou ali, com o derramamento do Espírito Santo. Então vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Olha lá. A lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus. Tá vendo? Do tempo de João em diante. Por quê? Porque ele começou a proclamar, abrir o caminho para Cristo, mas porque ele batizou Jesus. Estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus e todos tentam forçar a sua entrada nele. Olha lá, Atos 2 ali, ó, que aconteceu no Pentecostes. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados e viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Atos 2, 2 a 4. Bom, esse período de transição, a gente falou que demorou 3 anos e meio, né? E ele foi dado em incrementos parciais. Jesus foi quebrando um paradigma aqui, quebrando outro ali, tal, morreu, ressuscitou, depois veio o Pentecostes. Então, batismo, ministério, quebra de paradigmas, milagres, curas, maravilhas, tal, e morte, ressurreição e depois o Pentecostes. Então foi feito em incrementos parciais. Na antiga aliança foi do mesmo jeito, tá? Só que foi por um período maior, mas assim, foi também dado em incrementos parciais. Por exemplo, a Páscoa.
Pesach, né? Ele foi dado antes mesmo de Israel sair do Egito, tá? Foi dado ao povo de Israel antes mesmo de Israel sair do Egito. Durante a passagem do povo de Israel pelo deserto, ali, na queda do maná, o sábado foi dado a eles. Em Êxodo 16, 22 a 30. Tá? No Sinai, foi dado um conjunto de leis, né? E finalmente foi dado um conjunto de, mas não todas as leis, tá? Foi dado ali algumas leis. E o restante dessas leis da Antiga Aliança foi dado um pouco tempo antes de o povo de Israel entrar em Canaã. Então, assim, foi também feito em incrementos ali, né? Então, gente, o que acontece? Cristo, ele foi quebrando esses paradigmas nesse período de transição, mas ele também era judeu, tá? Então, assim, ele não quebrou completamente os paradigmas porque ele precisava. Ele não podia, ele não chegou ali para abolir imediatamente a lei. Ele chegou ali para cumprir a lei, ou seja, cumprir no sentido de preencher. Depois a gente vai falar só sobre esses versos ali. Você já sabe quais são os versos que a Igreja Adventista usa. Eu vou ter um vídeo aqui, 2 na verdade, que eu vou falar somente a respeito dos argumentos usados pela Igreja Adventista para a guarda do sábado. E eu vou entrar nesse verso pesado, vocês vão ficar malucos, tá? Tem muita coisa ali que não te falaram. Não é tão simples assim como a Igreja Adventista tentou te mostrar. Então, nesse ministério de Cristo, ele tinha que andar numa linha bem fina, tá? Que era o quê? Quebrar os paradigmas, sim. Mudar ali, iniciar a transição, né? E quebrando os paradigmas aos poucos. Porém, ele precisava guardar a lei para não pecar, né? Os princípios morais da lei. E ele também, pelo fato dele ser judeu. Então, assim, se ele chegasse, digamos assim, né, com o pé na porta já, quebrando tudo e quebrando todos os paradigmas de uma vez, ele ia perder a influência dele sobre o povo israelita. E provavelmente seria morto antes do tempo. Então ele tinha que andar, né, nessa linha. Ok, vou quebrando aqui aos poucos, porém, ele tinha que fazer algumas coisas. Ele tinha que ir na sinagoga, tá? Ele foi circuncidado, né? Ele observava os rituais da Páscoa, por exemplo. Ele ia nas santas convocações, participava das festas israelitas ali. Ele usava borlas judaicas na extremidade das suas vestes, né? E até mesmo ele ensinava também sobre o oferecimento de sacrifícios cerimoniais. Ok, porque ele era judeu. Ele nasceu debaixo da lei, Gálatas 4:4, tá? Então, assim, a gente não pode usar o exemplo de Cristo, como a Igreja Adventista quer usar para a guarda do sábado, não completamente por causa dessas coisas. Porque se você quiser utilizar esse argumento, mas Jesus guardou o sábado. Ok, ele guardou sim, né? Não sempre, mas ele guardou. Ele guardou até a hora de não guardar mais, que ele começou a quebrantar o sábado. Mas a gente vai entrar nisso aqui daqui a pouco. Agora, se você for seguir totalmente o exemplo de Cristo, você vai ter que ser circuncidado, você vai ter que participar de festas judaicas, né? Você vai ter que ir na sinagoga, você vai ter que usar borlas nas extremidades das suas vestes, né? E também oferecer sacrifícios cerimoniais, típicos da Antiga Aliança. Então, você entende que não funciona? Então não caia nessa conversinha furada aí, tá? Então, assim, o que a gente pode ver, na verdade, tá? No exemplo de Cristo, é ver como ele tratou o sábado no sentido de a gente decidir se a gente vai incluir o sábado nos princípios morais ou, se pelo contrário, a gente deve ver o sábado como uma lei ritualística, né? Uma sombra que apontava para a vinda dele, tá? Então essa análise, gente, agora vai dar muito corpo para o nosso estudo, muita robustez assim, para o nosso estudo, para que a gente possa entender, né, de uma vez por todas essa questão e a gente vai verificando, né, se, já que Cristo elevou
A gente viu isso agora. Elevou os princípios morais a níveis estratosféricos, né? Do que era comparado com o que era antes. O que ele fez com o sábado, né? Será que os rituais judaicos, o que Cristo fez com os rituais judaicos nesse período de transição? Será que ele elevou ou rebaixou, né? E será que muitos desses rituais que ele cumpriu, tá, por um tempo, será que ele não estava só cumprindo tabela ali, por assim dizer, né? Pelo fato dele ser judeu e com o objetivo de não escandalizar ainda mais os já ultra indignados religiosos da época, né? Que poderiam provavelmente matar ele antes do período que ele deveria morrer. Então vamos ver como é que Jesus agia no sábado, tá? Para que a gente possa chegar a essa conclusão mais acertada ali desse assunto. Será que ele é um mandamento moral ou um mandamento ritualístico? Bom, antes disso vamos falar um pouquinho sobre o jubileu, gente, porque daí vai ficar ainda mais... tua mente vai expandir ainda mais se você entendendo um pouquinho a respeito do jubileu. Olha lá. Quando Cristo foi batizado por João Batista, ele passou 40 dias no deserto sendo tentado ali por Satanás e depois ele saiu de lá e foi para onde? Foi para Nazaré. Olha esse negócio aqui. Ele chegou na sinagoga lá em Nazaré e ele se levantou e leu o livro do profeta Isaías. Olha o que ele leu. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Então, assim, é muito forte esse negócio aqui também, porque com esse pequenino sermão que ele deu ali, menos de um minuto, Jesus ele simplesmente abalou todas as estruturas da terra, tá? Porque o que ele estava dizendo? O que Jesus estava dizendo quando ele leu essa passagem e falou isso? Basicamente ele estava dizendo o quê? Número 1, que ele era o Messias. Número 2, que o ano aceitável do Senhor, o jubileu, havia chegado. E número 3, que a sua missão e ministério eram de libertação dos cativos, curar os cegos e doentes e pregar as boas novas do Evangelho do Reino. Aquilo ali foi muito forte, tá? Pro povo que ouviu aquele negócio, meu Deus, quem é esse cara? Bom, como que a gente pode saber que o jubileu de fato, né, que aliás, não sei se vocês sabiam, mas o jubileu é também chamada de rainha dos sábados, né? Como que a gente pode saber de fato que ele se cumpriu com a vinda de Cristo? Bom, isso aí é praticamente uma unanimidade teológica, tá? É simples, mas assim, vamos, já que a gente está aqui entrando em teologia, né? Vamos ler alguns textos para a gente entender, fazer um paralelo e você entender que isso aqui realmente foi o que Cristo estava falando ali realmente se referia ao jubileu, né? Vamos ler o primeiro texto em Levítico ali, que é o texto base do jubileu na Torá. Olha lá. Consagrem o 50º ano e proclamem libertação por toda a terra a todos os seus moradores. Esse lhe será um ano de jubileu, quando cada um de vocês voltará para a propriedade da sua família e para o seu próprio clã. O 50º ano lhes será jubileu. Não semeiem, não ceifem o que cresce por si mesmo, nem colham das vinhas não podadas. É jubileu, ele será santo. Comam apenas o que a terra produzir. Tá, Levítico 25, 10 a 12. Olha lá. Agora vamos comparar com esse texto aqui do Evangelho. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Olha lá, você viu ali, ó. Cada um de vocês voltará para a propriedade da sua família e para seu próprio clã. Jesus foi para Nazaré, onde ele havia sido criado. Num sábado, entrou na sinagoga, segundo seu costume, levantou-se para ler. Né? Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou no lugar onde está escrito. Tá. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para
proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Aí, aquilo que você já sabe. Tendo fechado o livro, Jesus devolveu o assistente, sentou-se. Bom, o que a gente acabou de ler. Tá? Você viu, então, a libertação aos cativos, liberdade aos oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Então, o que a gente leu ali antes, no texto levítico? Proclame libertação por toda a terra a todos os seus moradores. Tá? E, por final, o que ele falou? É jubileu e lhe será santo. Comam apenas o que a terra produzir. Olha lá. Lucas 6:1. Aconteceu que num sábado Jesus passava pelas searas e os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? Vários paralelos saltam à vista. Né? Primeiro, no ano de jubileu, os israelitas deveriam voltar à sua casa e cidades de origem. Jesus voltou a Nazaré exatamente para anunciar o ano do jubileu. O jubileu proclamaria a libertação dos povos de toda a terra. O ministério de Jesus foi um ministério de libertação universal e não somente ligado ao povo judeu. Foi universal. No ano do jubileu, o povo de Israel não deveria plantar nem colher, mas apenas comer o que a terra haveria de produzir naturalmente. Jesus fez questão de deixar com que seus discípulos comessem diretamente o que a terra estava dando de fruto exatamente no dia de sábado, para demonstrar definitivamente que algo muito maior do que o Shabá havia chegado, qual seja o próprio Messias que havia preenchido a sombra de todos os sábados, incluindo o jubileu. Bom, gente, o jubileu era o maior dos sábados, tá? Ele apontava para quê? Para um maior descanso, uma maior libertação e uma maior redenção que viria com o Messias, né? Ou seja, a maior proclamação de todos era o quê? A chegada do Messias. Bom, registros históricos nos dizem que Israel nunca conseguiu, em nenhum momento da sua história, celebrar nenhum jubileu. Por quê? Eles não conseguiam deixar a terra descansar. Tá? E eles também tinham sérios problemas em perdoar as dívidas dos seus devedores. Tá? Então eles não celebraram nenhum jubileu. Da mesma maneira, eles nunca souberam o que era o verdadeiro descanso, mesmo sendo quem os guardiões universais de um oficial dia de descanso, que é o sábado. Então olha o que o livro de Hebreus fala sobre isso. Israel nunca entrou no verdadeiro descanso do Senhor. Olha lá. Por isso me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Hebreus 3, 10 e 11. Bom, ironicamente, é interessante notar o quê? Que os adventistas, da mesma forma, também herdaram a mesma maldição que o povo de Israel herdou, que foi o quê? Os que mais defendem a guarda do sábado, gente. Os que mais defendem a guarda do sábado ainda não entenderam e, portanto, não entraram no real descanso do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Salmos 91. Existe um lugar escondido em Deus, um lugar secreto, tá? Que é um lugar de relacionamento, aonde nós confiamos completamente, totalmente em Deus e não existe espaço para obras ou trabalho, porque tudo já foi feito. Nesse local a gente não faz nada. A gente não faz nada. Apenas a gente desfruta da presença do Pai, da presença de Jesus, da presença do Espírito Santo. Nesse espaço, gente, quando você entra nesse espaço, tudo flui. Tudo está no seu devido lugar. Você tem que achar esse lugar secreto. Deus guardou esse lugar nele. Você só encontra nele. Tá? Esse lugar, esse dia, esse tempo precioso, é quase que uma consciência, né, que você entra espiritual, digamos assim. Ele foi representado no Éden pelo 7º dia da criação, quando tudo era perfeito.
E Adão e Eva não precisavam trabalhar, mas somente desfrutar da presença de Deus. É exatamente o local que está guardado nele. É o dia que não houve tarde e manhã. Por quê? Porque é como se fosse um dia que parou no tempo. Que você entra, mas às vezes você sai. Né? O ideal é você entrar e ficar ali. Tá? E permanecer nesse relacionamento. Você muda, as regras mudam, tudo entra no seu lugar. Cura, libertação, expulsão de demônios. Entendeu, gente? Então, assim, isso não acontece em um dia. Em um dia somente da semana. Tá vendo a pequenez desse pensamento? A pequenez dessa ideologia não é um dia, não é um dia da semana. É todos os dias. Você pode entrar todos os dias nesse local de descanso, tá? E assim, vou te falar uma coisa, depois que você encontra esse local, você nunca mais vai querer sair de lá, tá? Então assim, no início do ministério de Jesus, gente, o jubileu verdadeiro havia chegado. E tudo à volta dele começou a ser liberto e arrumado, e colocado no seu devido lugar, e alinhado. Por quê? Porque Jesus, ele não só anunciou que o jubileu havia chegado, mas ele provou isso com todos os seus milagres, curas e libertações. Então a gente pode saber que realmente aconteceu por causa disso, né? Então o que ele fez? Ele expulsou espíritos imundos, ele curou diversas doenças, ele repreendeu vários demônios, libertou cativos e ele abriu os olhos dos cegos, entre diversas outras coisas. Então assim, o que é interessante também é notar que nenhum desses milagres que Cristo fez é visto nas igrejas adventistas. Você que é adventista sabe do que eu estou falando. É muito raro, gente. Se acontece é que é uma história que alguém ouviu de muito tempo atrás que alguém foi curado. Eu só vi uma história em mais de 25 anos, tá? Mais de 25 anos de igreja, eu vi uma história só de uma pessoa ser curada. Por digamos assim, outra pessoa que colocou a mão e orou e a pessoa foi curada. Só uma. Não é algo que acontece nas igrejas adventistas. Você sabe disso. Vamos encarar a realidade. Por quê? Agora você tem que se perguntar por que isso não acontece? Por que nas igrejas evangélicas isso acontece direto e nas igrejas adventistas não? O que está acontecendo aqui? Será que o Espírito Santo de fato está nessas reuniões? Né? Mas digamos que ele vai onde ele quiser. Ele pode salvar uma pessoa dentro até de um terreiro de macumba. Ele pode entrar lá e mudar a vida da pessoa. Deus faz o que ele quer. Mas assim, será que ele realmente está presente? A presença dele, a glória dele, será que está presente nas igrejas adventistas? Mas digamos que ele apareça lá de vez em quando. Por que não acontecem essas curas? Libertação, expulsão de demônios, porque tá cheio de pessoa endemoniada lá, tá? Tá cheio. Só não é manifesto. Só não se manifestam. Mas estão. Às vezes até se manifestam, tá? Mas assim, de outras maneiras, não das maneiras normais, ali com ira, com o espírito de religiosidade, tá? Mas eu quero dizer o seguinte, por que esses demônios não são expulsos? Talvez porque o Espírito Santo se sinta engessado nessas igrejas? Se é que ele vai e aparece? Por quê? Porque as pessoas não acreditam nessas coisas. Os adventistas estão lá, não creem nesse tipo de coisa. Acham que isso é coisa do diabo. Então se o Espírito Santo for lá e começar a curar as pessoas e expulsar os demônios, os adventistas vão olhar e falar: opa, esse negócio aqui não está muito certo, isso aqui deve ser coisa do diabo. Para que o Espírito Santo vai realizar manifestações sobrenaturais se o povo vai imputar isso para o diabo? Não faz sentido. Só vai causar escândalo e não vai trazer glória nenhuma para o reino, tá? Então, um importante parênteses aí. Bom, o que acontece? O fato o jubileu havia chegado, né, e era a última e maior sombra que apontaria para o grande dia da expiação que finalmente ocorreu com o sacrifício de Cristo na cruz, tá? Mas e quantas outras sombras, Gleison?
só tinha essa sombra? Só o jubileu? Não, existiam várias sombras. Várias sombras. E Colossenses fala bastante a respeito disso. Mas, antes da gente chegar nesse verso de Colossenses 2, 16 e 17, que é um verso crucial e a gente vai destrinchar ele no momento certo, vamos só ler ele agora, tá? Para que a gente tenha uma ideia. Talvez você nunca tenha lido esse verso. Acontece, tá? Vários adventistas não conhecem esse verso. Vamos lá. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Ok? Guarda esse negócio, a gente vai entrar depois pesado nesse verso. Vamos lá. Então, assim, quais eram as sombras de Cristo? A gente vê que, quando a gente analisa a Torá, a gente vê que Deus havia deixado diversas formas de simbolismos que apontavam para a figura de um Messias que viria no futuro. Tá? Praticamente tudo apontava para Cristo. Porque, claro, a chave hermenêutica da Bíblia é Jesus, né? Então, sem ele, a gente não consegue entender o real significado de nada. Absolutamente nada do que foi criado. Porque tudo foi feito o quê? Dele, por meio dele e para ele. Foram feitas todas as coisas, né? E nada do que foi feito teria vindo à existência se não fosse por ele. Então, assim, mas quais são, né, essas sombras que apontavam como simbolismo para Cristo no futuro e aonde elas estão na Bíblia? Bem, Levítico 23 aponta e elenca quais são essas sombras. Olha que interessante. Depois você vai ver lá na frente em Colossenses capítulo 2 que todas essas ordenanças, né, ou cerimônias, né, ou solenidades foram completamente pregadas no madeiro. Olha lá. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: As solenidades do Senhor que convocarei serão santas convocações. Estas serão as minhas solenidades. Aqui estão as sombras, aqui estão as ordenanças, né? Aqui estão as solenidades, as santas convocações. Então, quais são essas santas convocações que apontavam como sombra, como simbolismo, apontavam para Cristo? Vamos ver? Vamos ver todas elas. Primeiro, o sábado semanal. Tá lá. Não tem como você ir contra, tá na Bíblia. Tá no livro, tá nessa sequência aí, olha lá. Levítico 23, 3. 6 dias de trabalho se fará, mas o 7º dia será sábado do descanso. Santa convocação. Nenhum trabalho fareis. Sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. A Páscoa, no mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Levítico 23, 5. Não vou ler todos os versos para não ficar muito longo, mas eu vou falando o que é e aonde está. Depois você pode ir lá buscar se você quiser. Isso tudo está no meu livro em detalhes, tá? Não tem como trazer tudo aqui porque vai ficar muito comprido o vídeo. Então, a festa dos pães ázimos é o próximo, está lá em Levítico 23, 6 a 8. A festa das primícias, tá? Que está ali em Levítico 23, 10 a 14, o Pentecostes, que está em Levítico 23, 15 a 21, a festa das trombetas, Levítico 23, 24 a 25, o dia da expiação, Levítico 23, 27 a 32, festa dos tabernáculos, está em Levítico 23, 33 a 44, as luas novas, Números 28, 11, 2 Crônicas 2, 4, os anos sabáticos, que estão ali em Levítico 25, 2 a 7, o jubileu, que a gente já falou sobre ele aqui, Levítico 25, 8 a 12, né? Tudo isso eram sombras, santas convocações, ordenanças, solenidades, tá? Então, assim, todas essas sombras de Cristo era basicamente assim, um sábado que apontava para outro sábado. É muito interessante isso. Era assim, o sábado semanal, que apontava para o sábado mensal, que apontava para o sábado sazonal, que apontava para o sábado anual, que por sua vez apontava
para o sábado que vinha a cada 7 anos e finalmente para o jubileu que vinha a cada 49 anos. Então, assim, toda essa ideia em torno do sábado era o quê? Era um simbolismo de descanso que deveria ser praticado por Israel, seus animais, estrangeiros, etc., que estivessem dentro das suas portas, a fim o quê? De causar uma marca nos seus hábitos presentes e também nas gerações futuras, no sentido de esperar que um dia um descanso real, não só do corpo, né, mas também para a alma e para o espírito, viria na forma de um Messias prometido, tá? Então, assim, esse Messias faria todo o trabalho por eles. Todo o trabalho. Já que nenhum judeu e nenhuma pessoa do planeta poderia guardar de fato as 613 leis da Torá, né? Então, assim, esse simbolismo de sábado crescente, um sábado apontando para o outro, etc., culmina no jubileu, né? E é possível a gente ver o quê? Que esse jubileu, ele apresenta um ano inteiro de festa e celebração, na qual todas as dívidas de todas as pessoas eram canceladas. Israel nunca queria fazer isso. E as famílias que estavam distantes se reencontravam. Então esse era um período de festa, um período de alegria, libertação, né? Pois todo o jugo do povo era apagado e um novo tempo de refrigério se iniciava. Bom, o jubileu foi anunciado por Jesus, ali a gente viu isso, né? E foi comprovado. Isso é comprovado, não tem como. E ele culminou onde? Na cruz, no grande dia da expiação ali, né? E que foi também uma sombra e que foi totalmente preenchido por Cristo, tá? Então Jesus, ele preencheu todas as sombras, inclusive a do sábado semanal. Tá vendo como a coisa vai se formando, gente? A gente vai entendendo? Bom, a gente pode ver claramente. Levítico 23 está lá, o sábado semanal, como solenidade, cerimônia, ou seja, sombra. Isso é incontestável, tá lá, tá? Então, assim, vamos ver agora, finalmente depois de toda essa preparação, vamos ver como que Jesus tratava o sábado nesse momento de transição entre a velha e a nova aliança. Olha que coisa interessante isso daqui, gente. Agora a gente vai entrar pesado aqui, tá? Bom, a gente viu o quê? Que Cristo, ele elevou os princípios morais da antiga aliança à nova aliança, e Jesus, ele é perfeito, ele não entra em contradições, tá? Então, se o sábado é um princípio moral, da mesma maneira ele teria que ter elevado o sábado no período de transição ali entre a antiga aliança e a nova aliança. Será que ele fez isso? Né? Será que ele fez isso ou será que ele rebaixou o sábado? Como que ele encarou o sábado? Se ele elevou, é um princípio moral. Se ele rebaixou, era uma regra e precisava desaparecer, tá? Então olha lá, era uma regrinha, uma cerimônia, enfim, uma sombra. Bom, vamos ver alguns relatos aqui que vão esclarecer bastante. Meu Deus, se segura aí nessa cadeira aqui agora. Olha esse negócio aqui. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: Mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: Há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: Hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria, no dia de sábado, ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Lucas 13, 10 a 17. Bom, o que esse relato nos mostra, gente? Isso a gente vai confirmar diversas vezes agora, tá? Em outros relatos. Que Jesus, ele não somente achava que o dia do sábado seria sim um dia apropriado para curar alguém ou para expulsar um demônio, como ele aparentava escolher precisamente esse dia
para realizar curas e efetuar diversas atividades que eram proibidas pela lei de Moisés. Por quê? Por que ele fazia questão de escolher bem esse dia? Olha só, essa mulher que ele curou, ou expulsou o demônio ali, ela tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos, né? Ou seja, o caso dela não era urgente. Ele poderia muito bem esperar o pôr do sol e libertar a mulher depois. Por que ele não fez isso? Né? Por que ele escolheu curar essa mulher exatamente nesse dia dentro da sinagoga e diante de diversos líderes judeus que iriam inevitavelmente se irar contra ele? Por que ele fez isso, gente? No final desse vídeo você vai fazer uma outra pergunta. Por que ele não faria isso? Por que ele não faria isso? Não porque ele fez isso. Por que ele não faria isso? Vocês vão ver que a lógica vai se inverter aí. Vocês já vão entender. Olha lá. Lembre-se, todas as sombras haviam encontrado a realidade nele. E Jesus, ele queria o quê? Deixar isso bem claro através das suas atitudes. Olha só o próximo caso aqui. Eles foram para Cafarnaum, e assim que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com seu ensino, porque ele ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os mestres da lei. Justamente naquela hora, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: "O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus." "Cale-se e saia dele", repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: "O que é isto? Um novo ensino? E com autoridade? Até os espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem." As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Bom, mais uma vez Jesus ele não titubeia nem um segundo em expulsar um demônio dentro da sinagoga no dia do sábado, né? Provavelmente fazendo o quê? Sugerindo mais uma vez ao povo que tanto o jubileu quanto o sábado representavam um símbolo de libertação e descanso, onde tudo deveria ser alinhado, etc. E tudo deveria entrar no seu lugar e as pessoas deveriam ser libertas, né? Havia chegado e sido preenchido nele. Então assim, eu cheguei, o sábado chegou, o jubileu chegou, a libertação chegou, todas as sombras foram preenchidas, ninguém mais vai ficar doente, ninguém mais vai ficar possesso, né? As coisas vão entrar no seu lugar. Então assim, todas as prisões espirituais, distúrbios, doenças causadas por demônios, né? Ou seja lá por o que for, seriam curadas, seriam libertas. Mas vamos ver o próximo caso aqui, olha só que interessante. Tem mais alguns aqui, eles são fortes, tá? Olha lá. Jesus saiu na sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Quando eu digo ali, ó, Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão, isso aqui mostra que era sábado, tá? Mas, enfim, tem outros versos que falam mais sobre isso nesse contexto e comprovam que era o sábado. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Lucas 4,39. Bom, mais uma vez Jesus realiza uma cura no sábado. Lucas, que é o autor desse evangelho aí, por algum motivo ele quer deixar bem claro, assim como os autores dos outros evangelhos também fizeram, que essas curas ocorreram justamente no dia do sábado. Por que esses escritores resolveram colocar tanta ênfase, né, de que essas atividades não permitidas pela lei mosaica ocorreram no sábado? Olha só, o próprio povo esperou que o sábado, nesse mesmo contexto aí, esperou que o sábado terminasse para que eles passassem a procurar Jesus para serem curados. Por quê? Porque eles tinham uma preocupação, né, em não quebrar a lei que regia ali o povo de Israel, tá? Olha o que diz ali o verso em Marcos ali, ó. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade, ou seja, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados.
Toda a cidade se reuniu à porta da casa, e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que esses falassem, porque sabiam quem ele era. Então, assim, Jesus curou, mas o povo tinha medo. Por quê? Porque era proibido. Então, eles esperavam o pôr do sol, tá? Então, assim, os evangelhos de Marcos, Lucas, eles continuamente relatam essas atividades de Jesus exatamente nos dias de sábado. Lucas 4, 31 a 36, Marcos 1, 39, etc, etc, tá? Então, olha só esse próximo relato aqui. Eu acho que esse aqui é o mais forte. Olha esse negócio aqui. Ah, não. Ele é muito forte, mas tem um que é ainda mais forte. Olha esse negócio aqui. Porque isso aqui vai ajudar você a entender. Esse próximo relato aqui vai ajudar você a entender coisas muito profundas de Deus, tá? Muito profundas. Aqui a gente vai entrar numa teologia mais... Olha só esse negócio aqui. Bom, quando o Jesus vai fazer esse negócio que ele vai fazer aqui agora que eu vou dizer, esse relato ele vem logo em seguida de um ensino que ele tinha dado ali para o povo de não colocar vinho novo em odres velhos, né? Muito provavelmente por quê? Porque ele está indicando ali que ele não queria colocar os termos da nova aliança nessa rígida esfera da antiga aliança. Ou seja, o evangelho da graça de Deus ele não poderia ser compreendido com as lentes debaixo das lentes legalistas da antiga aliança. Tanto a forma quanto o conteúdo deveriam ser mudados completamente, tá? Nessa que seria uma aliança muito melhor, né? Que é a nova aliança. Isso incluiria também um novo paradigma com relação ao sábado. Olha esse negócio aqui. Certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram: Olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Ele respondeu: Vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome? Nos dias de Abiatar, o sumo sacerdote, ele entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. Então lhes disse: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Marcos 2, 23 e 28. Se você não assistiu ainda a série The Chosen, tá? Assistam, gente. É muito legal. Assim, como é que é? A primeira temporada foi sensacional, mas a segunda é muito forte. As duas são muito fortes, mas assim, a segunda mostra exatamente esse verso aqui, como é que foi. Tá? Assistam, vocês vão entender. Enfim, só um parênteses, tá? Bom, no Evangelho de Mateus, essa passagem vem logo depois desses versos aqui, ó. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tá? Olha só como é que Mateus escreve a defesa de Cristo, que Cristo apresenta, né, aos seus discípulos, pelo fato de eles estarem colhendo ali as espigas de milho no sábado. Olha lá. Ou vocês não leram na lei que, no sábado, os sacerdotes no templo profanam esse dia e contudo ficam sem culpa? Eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significam essas palavras, desejo misericórdia, não sacrifício, não teriam condenado inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então olha lá. A igreja adventista, ela tenta passar para os membros da igreja que a maneira de interpretar esses textos aqui é que os fariseus eles guardavam o sábado de maneira exagerada e Jesus estava ali tentando mostrar o que era a maneira correta de se guardar o sábado, tá? Mas isso simplesmente não é verdade, não é, tá? Segundo a lei de Moisés e não as regras farisaicas, o povo de Israel não podia realizar nenhum tipo de trabalho no sábado sob pena de morte. Ou seja, a própria Torá e não as regras dos fariseus, né, exigia deles um total descanso no sábado.
Isso está lá em Êxodo 31:15, por exemplo. Né? E que eles não podiam colher nada no campo. Êxodo 34:21. Ou cozinhar, pois deviam preparar a sua comida no dia anterior. Êxodo 16:23-26. E, na verdade, eles não poderiam nem mesmo sair do seu lugar, tá? Depois, essa ideia foi ali mais na época de Moisés, as pessoas não saíam de casa. Depois foi interpretado como não saíssem do acampamento, tá? Mas isso é uma outra história. Enfim. Então, segundo a lei da antiga aliança, Jesus estava quebrando o sábado ali, pelo menos em 3 pontos, tá? Mas a leitura desse texto ela é mais profunda, gente. Olha só que coisa. Existem aqui outros significados, tá? Então, presta atenção. O primeiro significado, além desse, é que Jesus menciona o fato do rei Davi ter comido os pães da proposição dentro do templo quando teve fome, certo? Bom, e também o fato dele ter dado aos seus companheiros, o rei Davi, dado aos seus companheiros os pães da preposição, sem causar nenhum tipo de culpa sobre nem ele nem os seus companheiros, pela quebra dessa lei cerimonial ali sabática, tá? O que acontece, gente? Davi é um tipo de Cristo nessa história. Então, assim, não houve problemas para os companheiros de Davi comerem os pães da proposição, mesmo que eles não fossem reis ou sacerdotes. Eles não eram. Mas por que eles não por que a culpa não recaiu sobre eles? Sobre seus companheiros? Por quê? Porque eles estavam associados a Davi e por isso eles poderiam usufruir de uma quebra de lei ritualística sem que a eles fosse imputado qualquer tipo de culpa. Dessa mesma forma, gente, olha que coisa esse negócio aqui. Tanto Jesus como a todos aqueles que estão associados a Cristo, nós, gentios, dentro da nova aliança, tá? Estamos livres de qualquer tipo de condenação por não obedecermos à lei cerimonial, que é o sábado, nesse caso, da antiga aliança. Vocês estão entendendo por que ele utilizou esse... Porque assim, os ensinamentos de Jesus eram assim, né? Tinha uma interpretação aparente, mas tinha uma interpretação muito mais profunda, muitas vezes várias camadas ali. E além disso, o que Jesus diz? Porque o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Ou seja, ele é maior que o sábado, é óbvio. Ele é a realidade do sábado, que servia apenas como uma sombra que apontava para ele. Então, assim, os fariseus eles estavam tão preocupados com a forma que eles esqueceram o conteúdo. Eles estavam tão preocupados com a sombra que eles esqueceram de notar a realidade que havia chegado. Adivinha quem está agindo da mesma forma hoje em dia? É a Igreja Adventista, tá? Então, assim, a verdade é que o sábado ele é muito mais pregado na Igreja Adventista do que o Evangelho. Todo mundo que é adventista sabe disso, é indiscutível, incontestável, não tem como ir contra essa verdade. Tá? Essa é uma realidade sem questionamento, sem discussão. Tá? Bom, é aí que entra um outro argumento, né, usado por Jesus que pode ecoar nessa rotina diária adventista. Olha o que ele diz. Se vocês soubessem o que significam essas palavras, desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes. Gente, esse texto ele mostra que Deus está muito mais preocupado com as intenções do coração do homem do que com uma rotina religiosa de guarda de sábado. Os maiores defensores do sábado naquela época, que foram os fariseus, não sabiam o que era ter misericórdia no coração. Não sabiam, né? Apesar de estarem guardando fielmente as leis do sábado. Enquanto que os discípulos de Jesus quebravam a lei do sábado, cerimonial sabática, colhendo espigas no sábado, mas tinham o amor de Cristo, né? E grande sentimento de lealdade a Ele em seus corações. Vocês se lembram, no volume 1 eu comentei, vou falar rapidamente, eu não estou pegando no pé de ninguém aqui, mas é só para... No volume 1 eu falei que teve um dia que um grande pastor adventista na época ficou aqui na minha casa
e dormiu aqui e tal. Eu já conhecia ele de longa data. E eu perguntei pra ele: brother, tem problema no sábado de eu comprar um remédio pra minha esposa? Porque ela ficou doente no sábado e eu não sabia o que fazer, acabei comprando remédio. Ele falou: negativo, esse negócio tá errado. Você não pode fazer isso. Por que não espera até o fim do sábado? Isso é um terrível pecado. Você está quebrando a santa lei do sábado e tudo mais. Bem, isso mostra o quê? Eu não tô, mais ou menos, não tô pegando no pé dessa pessoa, tá? Até gosto dessa pessoa. Eu gostaria que ele, enfim, gostaria que ele viesse pra luz, mas não dá pra entender muito bem. Às vezes parece que essa pessoa tá, né, encontrou a verdade, depois ele dá um passo para trás, enfim, é o problema dele, não importa. O fato é, essa questão farisaica continua vivinha, tá? Essa mesma atitude dentro da igreja adventista nos dias de hoje. Isso é claro, eu vi isso, eu sofri isso, eu até mesmo impus isso dentro da minha casa e por um bom tempo, acusando outras pessoas de quebrar o sábado, etc e tal, tá? Esse é o espírito que está religioso, que está na igreja adventista nos dias de hoje, é o mesmo espírito que estava com os fariseus naquela época, é o mesmo espírito. E a gente não pode mais omitir essa verdade, a gente tem que falar para acabar com esse negócio, cara, pelo amor de Deus. Bom, além desses textos, a gente tem um emblemático verso, né, que diz o quê? O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. O que Cristo deixa claro aqui, gente? Que o sábado ele foi feito para o benefício do homem, não o homem para o benefício do sábado. Óbvio, né? E por ele ser o Senhor do sábado, ele tem total controle sobre esse dia e nunca o contrário. Então, Jesus ele vem ensinar como ele não veio ensinar como o sábado deveria ser guardado, mas a afirmar que toda a lei em forma de ordenanças e sombras ritualísticas da antiga aliança apontavam para ele. O que ele estava falando, gente, tudo isso apontava para vocês não entenderam ainda. Vocês não entenderam que eu sou o Messias. Entendeu? Eu sou o Messias, já não tem mais necessidade das sombras. Eu cheguei. Isso apontava para mim. Eu cheguei. Eu preenchi a sombra. Acabou. É praticamente uma unanimidade entre os eruditos judeus que o sábado não faz parte de nenhum princípio moral da antiga aliança, mas sim de uma lei cerimonial. Tá? Então assim, vamos acordar, né? Os próprios judeus, a igreja adventista quer saber mais sobre o sábado que os judeus. Ah, mas não tem unanimidade nenhuma entre os judeus. Ok, não tem unanimidade nenhuma em nenhum lugar do mundo. Mas a grande maioria, para não falar unanimidade, a grande maioria, 99,99%, diz o quê? É uma lei ritualística. O sábado semanal é uma lei ritualística cerimonial. Tá? Paulo fala sobre isso claramente nas epístolas dele. No momento oportuno a gente vai falar sobre isso, né? Mas naquele momento ali, essas afirmações de Jesus fizeram a terra tremer, porque ele começou a quebrar paradigmas muito grandes e que eram praticamente insuportáveis de ouvir pelos religiosos da época. E é exatamente isso que acontece hoje em dia com o adventista que está assistindo esse vídeo aí. Para ele é uma grande heresia que eu estou falando, então ele deve estar batendo a cabeça na parede, né? Vendo esse vídeo. Mas, gente, é a verdade. Jesus preencheu o sábado, todos os sábados, inclusive o semanal. Tá, a gente precisa expor essas verdades, gente, para que isso traga liberdade para o povo de Deus. Existe um povo de Deus dentro da igreja adventista? Claro que existe. São filhinhos dele, estão presos. Estão presos, não estão fazendo nada para o reino. Nada, esquece, estão fazendo nada. Estão apenas sendo religiosos chatos que vivem numa bolha. É a verdade, gente, tá? Então, assim, infelizmente, anos de doutrinação religiosa martelados na mente desses membros fizeram com que eles criassem essa falsa crença e acabassem disseminando isso para outras pessoas. É só isso, tá? Mas não é verdade. É um falso ensino, uma falsa crença,
né? E que foi estabelecido por uma falsa religião, tá? Então assim, a gente vai falar muito mais detalhes nos próximos vídeos, etc. Mas vamos agora se deter no episódio que eu creio que esse aqui é o mais forte, tá? Olha só esse negócio aqui. Isso aqui está no Evangelho de João, que foi, você sabe, foi escrito depois de todos os outros evangelhos e ele traz insights para nós que não constam nos outros evangelhos. Então, esse episódio aqui está exclusivamente no Evangelho de João e ele nos traz um contexto que deve ser analisado nos seus detalhes. Olha esse negócio aqui. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda. Esse acontecimento também está na série The Chosen, na segunda temporada. Tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. Bem conhecido, né? De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tem ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. João 5, 1 a 9. Bom, a primeira coisa que a gente nota aqui é, mais uma vez, o fato do cara estar paralítico por 38 anos. Não existia uma urgência. Não existia nenhum motivo aparente de Jesus ter escolhido o sábado para curar essa pessoa, a não ser porque ele queria comprovar o seu ponto de vista, né, de quebra de paradigma do sábado, que o sábado havia encontrado a sombra do sábado havia encontrado a realidade nele, tá? Ele poderia esperar o pôr do sol, não esperou. Bom, Jesus fez questão de curar ele num sábado, na frente de líderes religiosos, mais uma vez, e não só isso, como ele ordenou, olha esse negócio aqui. Ai, Senhor, presta atenção nesse negócio, que isso aqui vai ser muito forte. Ele ordenou que um homem paralítico pegasse a maca dele e andasse com ela. A maca do paralítico era considerada pelo povo judeu na época como uma carga que não poderia ser carregada nos dias de sábado por ser considerada uma violação da lei, conforme prescreve o livro de Jeremias. Está lá em Jeremias 17, 27. Então assim, não só não era necessário que Jesus curasse esse cara no sábado, mas também não era necessário que ele falasse para o cara carregar a carga exatamente nesse dia, a maca dele. Ele poderia ter falado: volte amanhã, leve a tua maca amanhã, tá? Mas o texto deixa claro que Jesus propositalmente escolheu exatamente esse dia para curar ele, para comandar que ele fizesse algo que era proibido que fosse feito por ser considerado uma violação do sábado. Agora eu te pergunto, se o sábado era de fato uma lei moral e não cerimonial, que havia encontrado a realidade nele, né? Se fosse uma lei moral e não uma sombra, o que a gente estaria dizendo aqui, gente? O que a gente estaria dizendo com esse acontecimento? A gente estaria dizendo que Jesus havia comandado ao homem paralítico que cometesse um pecado. E isso traz sérios problemas teológicos para nós, tá? Por quê? Porque se Jesus mandou esse homem pecar, ele também pecou. Então ele não é o Messias. Tá? Então assim, o que está acontecendo aqui? A única resposta apropriada, na verdade, e agora está chegando no final de toda a questão aqui, é que Jesus encarava o sábado, obviamente, como uma lei cerimonial que já não possuía mais nenhuma importância real e que precisava ser colocada no seu devido lugar de sombra porque ela já havia sido preenchida.
né? Então, assim, ou ele pecou, ou Jesus pecou, ou ele propositalmente quebrou uma lei que já não tinha mais validade, porque ele veio e preencheu essa sombra. E ele estava tentando mostrar isso para todo mundo à sua volta, nesse momento de transição, né? Que eles ainda estavam adorando uma sombra, ao invés de adorar a realidade que era ele. Tá? Então, assim, olha o que diz na sequência o texto. Logo aquele homem ficou são, e tomou seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar o leito. Ele lhe respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia se retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curava. E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. Olha agora. E Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. João 5, 9 e 18. Bem, vamos dar uma olhada nessa palavra quebrantava, ali no Strong. Vamos ver o que isso quer dizer ali na raiz grega. Olha lá. Dissolver, demolir, destruir, dissolver algo coerente em partes, destruir, derrubar, pôr de lado. Bom, esse verbo quebrantar aqui, ele estava no gerúndio. Isso significa o quê? Que Jesus continuamente praticava esse ato. Ou seja, a gente pode entender o quê? Segundo o relato de João, Jesus continuamente quebrantava, ou seja, violava, destruía, né, no original, o sábado. Então os fariseus, eles estavam perseguindo Jesus pela sua constante. O que era que Jesus estava fazendo? Os fariseus perseguiam Jesus porque o que ele estava fazendo era desconstruir constantemente. Era uma desconstrução ideológica, tá, da guarda do sábado. Constantemente ele fazia isso. Mas por que Jesus estava fazendo isso? E por que Jesus disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também? É óbvio que ele está falando de trabalho no sábado. Bem, Jesus poderia ter argumentado: não, o que eu estou fazendo encontra-se dentro dos limites da lei mosaica com relação ao sábado. Mas ele não falou isso. Pelo contrário, ele corajosamente disse o quê? Tanto eu como meu pai trabalhamos agora, no sábado. Tá? Algo que era... Vocês estão entendendo, gente? Ele está dizendo que tanto o pai quanto ele trabalham no sábado. Algo que era proibido pela lei dos judeus. Algo que é proibido pela lei dos adventistas. Tá? Então, como que é possível que essas pessoas não enxerguem isso? Sabe? É um negócio tão... Eu sei como é possível, porque eu não enxergava. Como? Porque eu era cegado. Cegado por quê? Pelo espírito de religiosidade, que também agia nessas pessoas nessa época de Jesus. Vamos continuar o texto. Olha só. Vamos ler esse texto aqui, que vai ajudar a gente a responder essas questões. Olha lá. Respondeu Jesus e disse-lhes: fiz uma só obra, e todos vos maravilhais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais. No sábado circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. Não julguei segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. A gente vai entrar, provavelmente a gente entre mais na frente dessa questão. Existe um detalhe bem importante aqui, tá? Na circuncisão e no sábado. Mas eu já falei um pouquinho sobre isso, mas existem outras questões, talvez eu fale também. Vamos ver, dependendo do tempo, nos próximos vídeos aí. Mas aqui, ó, não julguei segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. A aparência que os judeus
estavam usando ali para julgar Jesus era ligada às tradições da antiga aliança. Mas Cristo disse o quê? Que eles deveriam julgar segundo a reta justiça. Mas qual seria a reta justiça? Um outro verso vai nos trazer a resposta. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do Homem. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Bom, então quais são as respostas para essas perguntas que a gente fez? O juízo de Cristo é justo, pois a ele foi dada toda a autoridade para julgar. Portanto, tudo o que ele faz possui a reta justiça. Tudo que Cristo fez tinha reta justiça. Jesus propositalmente curou e mandou o homem paralítico carregar uma carga no dia de sábado, para mudar o ponto de referência que os judeus possuíam, da lei da antiga aliança para ele próprio. O trabalho que ele e seu pai continuamente faziam era o trabalho da redenção da humanidade e a restauração do íntimo relacionamento que havia com Deus no princípio da criação, a fim de fazer com que todos entrem no verdadeiro descanso do sétimo dia, ocorrido no Jardim do Éden, onde tudo está em harmonia e o pecado não existe mais. Bem, o que eu quero dizer com essa última resposta aqui é o seguinte: existe agora um descanso para a gente, que eu já falei, que você pode entrar, que é um descanso que está escondido em Deus, tá? Você pode desfrutar disso nesse momento. Porém, todos os dias da semana, quando você quiser. Porém, existe um descanso futuro também, tá? Que vai ocorrer somente na restauração de todas as coisas, com a eliminação do pecado e também de Satanás, tá? Mas, gente, o que eu quero trazer aqui é o seguinte: uma das grandes ironias de tudo isso, de todo esse problema, todo esse celeuma aí, é verificar o quê? Que os ditos guardadores do sábado, guardadores da lei do sábado, são exatamente aqueles que perderam de vista o real significado do sábado, que apontava para algo muito maior. O próprio Jesus e seu sacrifício na cruz, que foi completo, que por sinal foi contestado muitas vezes pela Igreja Adventista. Hoje em dia eles não falam muito disso, mas durante muito tempo eles não acreditaram que já havia sido completo na cruz, e que nela ele crucificou também a lei. Junto com ele foi crucificada a lei em forma de ordenanças, que foram todas essas sombras que a gente já explicou aqui para vocês. Para finalizar, o último verso, olha que forte, agora vocês vão entender esse verso de Hebreus aqui, ó. Pois nós, os que cremos, entramos em seu descanso. Quanto aos demais, Deus disse: assim jurei em minha ira, jamais entrarão em meu descanso, embora suas obras estejam prontas desde a criação do mundo. Sabemos que estão prontos por causa da passagem que menciona o sétimo dia. No sétimo dia, Deus descansou de todo o seu trabalho. Ou seja, existe esse lugar, essa obra está pronta, existe esse lugar, foi feito por Deus, esse lugar de descanso. Mas o povo de Israel não entrou nesse lugar, não encontrou esse lugar de descanso. Essa obra já foi feita, tá aí para quem quiser e para quem entender, né? Olha lá, mas em outra passagem Deus diz: jamais entrarão em meu descanso. Portanto, o descanso está disponível para que alguns entrem nele, mas os primeiros que ouviram essas boas novas não entraram por causa da sua desobediência. Por isso Deus estabeleceu outra ocasião para que entre em seu descanso. E quando que é essa ocasião? É no sábado? Não. Essa ocasião é no dia chamado hoje. No dia chamado hoje. Quão mais claro a Bíblia tem que ser. Não é num determinado dia da semana, é no dia de hoje. Hoje você pode entrar nesse descanso. Hoje. Nesse exato momento. Fecha a tua porta depois desse vídeo aqui. Vai pro teu quarto. Abre teu coração com Deus. Inicia um relacionamento com Ele. E você vai entrar nesse descanso. O mundo pode estar caindo amanhã na tua cabeça, mas você não vai estar preocupado, porque você vai estar dentro do descanso dele, que você encontrou quando você estabeleceu o relacionamento com ele, gente. Vocês estão entendendo? Olha, esse assunto é tão forte, é tão... Eu provavelmente, eu não sei exatamente ainda, né, como que vai se desenrolar os próximos vídeos, porque muita coisa eu acabo fazendo na hora.
eu deixo o Espírito Santo fluir e me guiar. Mas assim, esse vídeo, gente, de hoje, vocês têm que compartilhar ele. Pra mim foi o melhor até agora, porque mostra tanta coisa. É quase que indesculpável o cara assistir esse vídeo e ainda não entender esse assunto. Tá mais na cara que nariz, não é possível, tá? Enfim, gente, é isso. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção. Daqui a 3 dias tem mais. A 8:01, no vídeo passado eu errei, eu falei 8:10, né? Depois eu vi isso. Não é 8:10, é 8:01, tá? 8:01 da noite. A gente vai falar no próximo vídeo sobre o sábado nas cartas de Paulo. Meu Deus. Vai ser muito forte também. Eu não sei se vai ser mais forte do que esse, mas vai ser. O pau vai quebrar também. Vocês vão ter que. Paulo. Eu amo Paulo. Paulo era, pra mim, meu herói, assim. Claro, depois de Jesus, né? Mas o cara era muito fera, tá? E ele trouxe muita luz a respeito desse assunto. Então a gente vai ver o sábado nas epístolas no próximo vídeo. Muito obrigado. Orem por mim, orem por esse ministério. Vocês sabem que não é fácil. Não é fácil. A gente está tentando libertar pessoas que não querem ser libertas e ainda tá com pedra na gente. Mas tudo bem, vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Tá bom, gente? Até o próximo sábado. Compartilhem, curtam, comentem, tentem ganhar o livro aí na promoção. E boa sorte para todos, tá? Mas até daqui a 3 dias, então. Um grande abraço e fiquem com Deus.